DF tem sabor de coxinhas crocantes e macias. Uma boa comida de boteco acompanhada de uma cerveja bem gelada. O DF tem sabor de um bom lanche de rua. Tem o sabor de comida paraense bem feita. O DF representa, assim, o sabor da comida nordestina. Eu nasci em Brasília. Minha infância foi uma infância difícil, até mesmo porque, assim, eu venho de uma família de 7 irmãos. Filho mais velho sempre sobra tudo. Meu pai e minha mãe sempre trabalhou na rua. E tudo ficava por minha conta e do meu irmão mais velho. Nós somos 7. Eu tenho até uma irmã que hoje ela tem 43 anos. Até os 7 anos, ela achava que eu era mãe dela. Porque eu passava tanto tempo com ela, perdi ter namorado, tá? Porque ela começou a me chamar de mãe. Diferença de idade são apenas 10 anos, mas ela para mim é uma referência de pessoa, né? Inclusive nós temos até uma história de amor, nós conversamos todos os dias e o dia que a gente não se fala é como se tivesse ainda faltando alguma coisa, né? Justamente por essa ligação que nós temos. Meus pais vieram para cá e a gente foi morar numa vila que chamava Vila do API. Ela era ali pelas bandas do Bandeirante. Dizem que era muita gente e nessa época o governo pegou esse pessoal e mandou tudo para Ceilândia. Até meus 21 anos, 22 anos, quando eu casei, eu vivi na Ceilândia. Eu comecei a trabalhar desde os meus 13, 14 anos. Até mesmo porque eu sempre trabalhei com meus pais. Meu pai, ele começou vendendo balinha na porta do Objetivo. A gente estava numa situação bem ruim e eu comecei a fazer um sanduíche. Era um sanduíche frio. Eu falei, pai, você não quer vender lá no... Eu já estava casada, né? Você não quer vender lá no quiosque? Aí meu pai começou, eu fiz 30 sanduíches, ele vendeu os 30 sanduíches. Aí ele falou assim, amanhã eu quero 100. Aí, no outro dia eu fiz 100. Aí ele falou assim, eu quero agora 300. Chegou um tempo que eu estava vendendo 1000 sanduíches por dia. Aí a dona da cantina, ela já ficou meio assim, porque ninguém mais ia na cantina. Aí o pessoal só vinha no quiosque do meu pai. Ela chamou meu pai e falou, você não quer comprar minha lanchonete, não? Meu pai, quero. Aí meu pai foi e comprou a lanchonete dela. E aí foi toda a história, a gente ficou com essa lanchonete mais de 20 anos. Falar do meu pai é difícil, né? Mas meu pai seria meu fã número 1, né? Porque não é à toa que meu filho chama Nelson, né? Porque meu pai sempre foi um homem... Eu chamo meu pai de Joana Dark, porque meu pai sempre foi além da idade dele, sabe? Meu pai nunca teve preconceito com ninguém. Minha mãe sempre foi também muito guerreira, sabe? Sempre junto dele, trabalhando com ele. Hoje ela tá velha, ela está com 74 anos, ela tem pouca mobilidade, mas assim, também minha mãe sempre foi guerreira. Eu estava no caixa da lanchonete, aí chegou uma senhora. Ela chegou e falou assim, eu quero um salgado e um suco. Porque lá a gente vendia aquele pó da morte, sabe, né? Pó da morte é aquele suco que quando você joga na água, aí ele sobe aquele cheiro que ele entra dentro do seu cérebro, você sente ele, o gosto dentro da cabeça. Eu sempre pensava assim, eu não gosto de vender isso. Mas eu era minoria, não podia falar nada, né? Aí nesse dia essa mulher chegou e falou assim, me dá um salgado e um suco. Tá. Aí eu mandei atender, ela atendeu, ela sentou na mesa. Aí ela ficou ali, remoeu. Aí ela levantou e falou assim, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Foi o pior suco e o pior salgado que eu comi na minha vida. Aí eu olhei pra ela assim, aí eu pensei, e o pior que é ruim mesmo? Que é horrível. Eu pensei, porque era horrível mesmo. Naquele dia eu jurei pra mim, o dia que eu tiver o meu negócio, eu nunca vou vender nada ruim pra ninguém. E o dia que eu tive a oportunidade de ter, eu sempre gosto de comprar coisas boas, para fazer coisas boas, porque quando a pessoa come o meu salgado, minha coxinha, e fala assim, eu nunca comi nada igual, aquilo para mim é melhor do que ele pagar.
Esse dia marcou a minha vida, sabe? Eu pensei assim, meu Deus. Porque eu acho assim, tudo que você joga pro universo, tudo que você planta, você vai colher mais na frente. As lanchonetes que a gente tinha acabou fechando com a morte do meu pai. E nisso eu fiquei muito depressiva. E nessa época, meu filho trabalhava numa firma no Ministério da Saúde. E um dia ele veio em casa e falou assim, mãe, a senhora faz tanta coisa boa, por que a senhora não vai tentar vender alguma coisa para a senhora, sei lá, sair dessa que a senhora está hoje? Aí eu falei, não sei. Aí, nessa época, ele falou assim, eu vou comprar para a senhora, tudo para a senhora ir para lá. Cheguei lá, assim, com quem não quer nada, abri a barraca, meio tímida. Como meu filho, ele era chefe de uma equipe grande, ele falou assim, todo mundo vai para da minha mãe hoje. Pois veio todo mundo e comprou de mim naquele dia. Tipo assim, eu vou dar aquele gás pra ela, né? Todo mundo vai comprar. E aí eu falei, opa, acho que vai dar certo isso, né? Aí meu marido me ajudava na parte da manhã, fazer as coisas, porque não era muita coisa, ele me ajudava, porque ele trabalhava no coletivo, então ele tinha que trabalhar, mas antes disso ele me ajudava. Aí eu colocava tudo dentro do carro e vinha. Aí eu sempre no resgate de alguém para me ajudar. Aí um dia ia um sobrinho, outro dia ia um vizinho. Aí um dia meu marido chegou em casa e falou assim, pedi demissão. Nós vamos comprar o trailer que você quer. Ele foi, pegou todo o dinheiro que ele recebeu na empresa e a gente comprou o trailer e a gente começou a trabalhar junto. Eu conheci a Bia, foi na década de 90. Foi até engraçada a história, quando nós nos conhecemos. Eu fiz curso de padeiro na Grande das Oliveiras e de lá eu já saí empregado, que eu fui um dos melhores colocados da turma, e fui trabalhar numa padaria próxima à casa dela. E lá era um porão, a gente trabalhava embaixo e a padaria em cima. E sempre que os pães estavam prontos, eu levava lá em cima, para não sobrecarregar muitas meninas que trabalhavam lá, que eram poucas. E aí, numa dessas subidas na padaria, ela me viu. E no que ela me viu, ela se encantou. No mesmo dia, ela me mandou uma cartinha, mandou a colega dela me entregar uma cartinha e tal. E a partir desse período, a mãe dela mandava ela comprar 10 pães, ela comprava de um por um. Só pra me ver, né? E eu passei uma semana para responder essa cartinha para ela e a gente começou a namorar. Um amor à primeira vista, com certeza. Infelizmente, veio o quê? A pandemia. Quando a pandemia veio, a gente falou assim, e agora, né? O único bem que a gente tinha era o quê? A caminhonete. Refinanciamos a caminhonete. Nisso, a gente ficou 2 meses parado dentro de casa. No final de 2 meses, quer dizer, não tinha mais dinheiro, a gente tinha que trabalhar. Na pandemia, um amigo da gente foi lá e divulgou a coxinha. Depois dessa divulgação, a gente bombou. A gente não deu mais conta de fazer a coxinha. Aí a gente já contratou uma salgadeira para ajudar a modelar. A gente já comprou a misturela para fazer a massa, porque era muita massa, né? Então, assim, tudo mudou depois disso. E a gente ficou conhecido. Tudo é feito no dia. A gente chega na loja às 7 da manhã, meu marido começa a preparar a massa e eu começo a preparar os recheios. Nosso carro-chefe hoje é a coxinha de frango catupiry, que todo mundo pede. Mas as pessoas também vêm pela curiosidade dos outros sabores. Essa de carne seca com banana da terra e queijo coalho, a gente teve a ideia quando a gente viajou para Bahia, que meu filho comeu uma tapioca. E ele falou assim, pô, isso aqui vai dar dentro da coxinha. Então, sempre que a gente pensa num recheio, que comeu alguma coisa, a gente fala, isso aqui cabe dentro de uma coxinha. Então, assim, as ideias vêm e a gente, né, e a gente vai adaptando a coxinha. Na minha primeira semana de trabalho, eu fui introduzida num grupo de WhatsApp chamado Grupo da Coxinha. Pelo menos 4 vezes na semana é pedido coxinha nesse grupo. Não dá nem pra fazer dieta, né? Direito. E realmente é muito boa. Eu frequento a Esplanada, sempre procurando um lugar para lanchar à tarde. E aí um dia eu parei ali. Parei aí vi que não era só eu, tinha outras pessoas. Minha preferida é 4 queijos. Tudo que você for fazer, independente do que for, que seja varrer uma rua, faça bem feito. Todo mundo vai reparar que você fez bem feito. Quando a gente acredita, né? Tudo dá certo.
Tem dia que a gente tá meio desanimada, tem dia que a gente tá mais animada, mas faz parte, né? Faz parte. Eu sou goiano, minha cidade São Luís Montes Belo, e eu tinha uns vizinhos lá, estava construindo um hotel aqui. Conversou com a minha mãe, né? Sabe que eu tinha 13 anos, né? Não conhecia nem Goiânia, nem sabe, só quando passei por lá. Então ele me convidou para vir trabalhar com ele, só com 13 anos, olha bem. Minha mãe deixou eu vir, tal, tranquilo. Mas graças a Deus foi a minha sorte, né? Que parece que a gente já quando nasce com aquela sorte. No hotel era muito bom, porque tinha uma rodoviária bem pertinho. Na hora dos ônibus chegar, eu corria lá para pegar a mala para levar para o hotel, né? O pessoal que chegava de Goiânia, de Anápolis, de Paracatu. Então carregava a mala e ali eu ganhava a minha gorjeta. Depois comecei a estudar tal, né? E graças a Deus chegamos no topo do estudo, sabe? Me chamava mais atenção muita gente. Nordestino, então chegava aqueles caminhão pau de arara, tal, eu corria para lá para ver como que era. Para mim me encantou muito aquilo, né? Falei, poxa, aqui eu vou me dar bem. Brasília foi uma escola que eu nunca pensava que existia. Eu fui lá, busquei meu pai, minha mãe e 3 irmãs, pequenininhas. Um ano depois meu pai morreu. Só tinha eu de homem, né? E 3 irmãs. Aí eu já me senti muito, né? Aquele sofrimento. Eu nunca tinha saído de casa. Perder logo o pai, né? Que era a única pessoa. Como em casa era eu, ele. Quando eu saí do hotel, né? Que eu trabalhava, vim trabalhar no Mercadão. Tinha um mercado ali que desde 59. Só que era tudo de madeira na época, né? Então, aí eu saí do hotel e vim trabalhar no mercado. E toda a vida eu tive armazém, sabe? Depois que eu saí do hotel. Toda a vida. Depois fui mudando, fui parar no restaurante. Esse aqui eu tenho há 44 anos. – 90% era nordestino, sabe? Aquelas comidas pesadas, tripa, mocotó e tal, né? Falei, ó, coisa boa é isso aí. O nordestino é aquela raça forte, né? Vinha todo mundo trabalhar em obra, né? A minha esposa é minha funcionária e é a esposa. A mãe dos meus 3 filhos. Já tem 30 anos. E a gente mora aqui pertinho do mercado. A gente vem a pé. Ele é, às vezes, um pouco assim, meio teimoso. Aí eu chego e falo, não, vamos fazer assim. Aí ele vai, concorda. Aí um concorda com o outro. Aí a gente fica uma parceria legal. Sou nordestina, sou paraibana. E vim pra cá, nunca imaginava cozinhar assim, né? E hoje, graças a Deus, eu sinto o prazer de cozinhar. O pessoal gosta muito, tem muito elogio. É muito bom a gente fazer por amor. Nós trabalhamos com cabrito. No Nordeste é o pau que rola, é cabrito. Agora, o jabá, a rabada, o cabrito, a buchada de cabrito. Sai muito, porque o nordestino gosta dessas comidas pesadas. O jabá é a carne seca, né? Feito no vem até de Campina Grande, da Paraíba também. Sarapatel, muito, muito bom. Mas não é igual, digamos assim, a rabada,
Porque a rabada a gente tira a gordura dela todinha, bem cozidinha, fica só digamos assim, um filé mignon mesmo, sabe? Porque é bem cozidinha. Então, o cargo-chefe mais é a rabada, o jabá, e o nordestino gosta muito do jabá. Aqui a gente vem saborear o jabá, né? Que é, acho que os pratos principais daqui. É uma carne salgada, né? Salgada e seca. E aqui ela é cozida com feijão, servida com arroz e salada e um pirão, né? Pirão de costela. Já tem muito tempo, né? Acho que tem uns 15 anos que eu frequento já aqui, restaurante. Então sempre voltei e sempre trouxe os amigos, né? Pra compartilhar. O meu futuro, para falar a verdade, eu estudei, terminei minha faculdade, fiz economia no CEU, em 78 terminou. Eu tenho 3 filhos. O dia que o grande arquiteto me levar, eu já estou satisfeito, porque pelo menos meus filhos já estão bem, né, encaminhados. Porque meus pais não voltam mais, então tem que viver a vida também com a esposa e os netos. Até agora só tem um neto. Está com 3 meses que ele nasceu. Mas graças a Deus, família não tem coisa melhor do que a família, né? Para mim, representa uma vida. Porque quando eu estou aqui no restaurante, eu gosto muito de conversar. Sabe? Sou conversador para danar, sabe? Até a esposa tem uma coisa. Já, mas tu conversa demais com o senhor, deixa os fregueses à vontade, sabe? Eu falei, eu não tenho. E muitos falam assim, seu Câmara, você aguenta esse rojão, você é aposentado, você passa o dia todo em pé, vai numa mesa, vai em outra, conversa com um, conversa com outro. Fala aquilo que é o bom, né? Então eu gosto, para mim aqui é a minha casa. Nasci aqui em Brasília e eu cresci em Taguatinga, aqui próximo da M-Norte, na QNL, e foi uma infância muito tranquila. E a minha mãe me levava muito pros botecos, então boa parte dos botecos de Taguatinga eu conheço. Na época do ensino médio, a minha ideia era fazer engenharia civil. E por uma curiosidade, acabei procurando o curso de gastronomia na internet e vi que tinha faculdade. E na primeira visita que eu fiz no centro universitário, eu decidi que eu abandonaria a engenharia e faria gastronomia. Logo no primeiro semestre da faculdade, eu já comecei a trabalhar na área e desde então não parei mais. Eu trabalhava na área de consultoria para restaurante, treinamento de equipe. E com a pandemia eu tive meus trabalhos cancelados, suspensos, e aí eu precisei me reinventar. E nesse planejamento ali nos primeiros meses da pandemia, eu abri um delivery de comida saudável. E a minha esposa, ela é fotógrafa de comida. E aí eu chamei para fazer as fotos do aplicativo de entrega e a convivência passou a ser bastante frequente, né? Então foi assim que a gente começou a nossa história. Ela me acompanhou durante essa trajetória, né, com delivery de comida saudável. Então, tanto para o aplicativo de entrega quanto para as redes sociais, ela que fazia toda a parte visual. E a gente começou a namorar, né, e sempre ela complementando o meu trabalho e eu complementando o trabalho dela. Então, a gente trabalha juntos desde antes, né, da ideia do bar. E quando a gente decidiu casar, foi onde surgiu a ideia da confraria, que inicialmente era para chamar amigos mais próximos e familiares para a gente servir comida de boteco. A gente ainda estava ali num momento de incertezas devido à pandemia. A gente queria pagar o casamento para ser ali um complemento, porque tanto o meu trabalho quanto o trabalho dela ainda estava bastante instável, né? Então a gente queria fazer algo para complementar os custos para o casamento.
A gente fazia isso só aos finais de semana. Então a gente jogava no grupo do WhatsApp dos amigos o que a gente ia fazer. E logo ali nos primeiros meses a gente começou a perceber que começaram a vir pessoas que não eram mais do nosso ciclo social, né? Então foi onde a gente viu ali uma oportunidade de profissionalizar o que a gente fazia. Eu venho desde o início, quando ainda éramos poucos, e cada semana lançando novos petiscos, e a família foi crescendo, somos uma grande comunidade hoje. E é um lugar assim que traz muita felicidade, porque a gente vem com a nossa família, com nossos filhos. É um bar que funciona de dia, então tem muita comida gostosa, é tudo de boa qualidade, é tudo de bom gosto. Dos petiscos que a gente mais vende é o bolovo. Foi um petisco que eu sempre quis trabalhar, mas que não tinha tanta saída no início, né? Ele é de origem europeia e tudo mais. É bastante tradicional nos botecos cariocas, mas tem também um preconceito devido a ser servido com gema mole. Só que devido ter passado num programa de culinária, a galera criou essa curiosidade, todo mundo veio procurar, tanto que a gente fez um festival só de bolovo, e é um dos petiscos que a gente mais vende também. E também tem o baião de doido, né, que é a base que a gente faz, é uma base de risoto. É uma versão do arancine italiano, né? Então a gente usa uma base de risoto com feijão verde, linguiça, queijo coalho, e aí a gente batizou de baião de doido. Aqui a gente brinca que não tem um dia que alguém não pergunte se tem batata frita, e a gente não vende batata frita, né? Então a gente tenta sair do que é mais tradicional, servir uma coisa diferente, e também algo que case com a nossa proposta, que é de uma comida acessível, né? Então a gente tenta trazer uma novidade, mas e como a gente está na periferia, a ideia é que as pessoas que moram perto da gente também tenham acesso a essa comida. A gente não quis desvencilhar o Bar do Véi para manter a história do meu sogro viva aqui dentro, até porque vários dos clientes dele continuam frequentando o nosso espaço, né? Sempre incentivaram a gente desde o início. Então a gente quis manter essa história viva, das pessoas entenderem que houve, né, outra história antes da gente. E a partir das 16 horas a gente entra em ação até as 23 horas da noite. Nasci e me criei em município de Pombal, na Paraíba. A caneta que meu pai me deu foi uma enxada pequena para ir para o roçado com 6 anos de idade. Tenho 78 anos, tenho 72 anos que eu trabalho. Nunca tive boa vida, só trabalho. Eu sou casado 2 vezes, tenho filho de 3 mulheres. Filho vivo tem 9 filhos, mas eu fiz 15 filhos. São tudo de Brasília. Eu morei 6 anos na vila de Iapeí, que mudou para Ceilândia. O Bar do Velho foi o seguinte: trabalhava na obra, aí trabalhei em feira, 10 anos em feira, aí depois parei com feira, aí passei a mexer com bar. Lá na Samambaia, o malandro e muita gente só chamava Ti. Aí eu mudei aqui para M Norte, né? Mudei para cá 8 de abril de 2008. Aí chegar aqui, o povo começaram a chamar Véi. Eu diabo tanto véi. Aí eu, sabe uma coisa? Vou colocar Bar do Véi. A placa ficou aí, tá estragada, era para ter arrumado há muito tempo, né? Tem que mudar a placa nessas coisas, né? Aí todo mundo ficou chamando véi. O véi pegou e todo mundo falou Bar do Véi aqui, procurar o Bar do Véi, e todo mundo sabe onde que era, porque virou tradição. Quase um ano depois o casamento saiu, juntamos muitos cozinheiros de Taguatinga nesse evento. Já rolou chá de fralda aqui também, porque a gente teve um neném recentemente também. Infelizmente a Glaucia não pôde estar presente com a gente. Tem 7 dias que o João Paulo nasceu. Foi muito esperado, não só por nós, mas também pelo meu sogro Genival. Também os clientes que ficam muito curiosos para saber como é que é a carinha dele, como é que está sendo esses primeiros dias desses pais de primeira viagem. É uma experiência muito incrível, muito nova.
A gente tem tentado se adaptar, né? Porque eu e a Glauci, a gente é bastante ativo, então muita coisa surge da gente. Então a gente tem tentado aí compensar e a gente tem uma equipe que compreende muito bem esse momento que a gente está vivendo e nos ajuda bastante, né, na construção do que hoje é a Confraria do Padim. O sentimento que fica é de muita surpresa, né? Mas também de uma apreensão muito grande, né? Porque a sensação que dá é que a gente sempre tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, o planejamento que a gente não fez, a organização que a gente não fez, a gente precisou fazer com o bar funcionando. Mas os clientes são muito participativos, tudo que eles acreditam que é para melhoria, eles dão sugestão, eles mandam mensagem, eles conversam. Então é bastante interessante porque não parte só da gente, né? Então a equipe e os clientes, eles são muito ativos na construção do bar. Então a gente fala que a gente não tem clientes, a gente formou uma comunidade aqui dentro. Nasci no interior do Pará, na cidade de Óbidos. Eu vim de uma família muito humilde, ninguém tinha chance para estudar. Meus pais dividiram muitos filhos. Nós fomos criados assim, de uma maneira sempre lutando para sobreviver junto com meus pais. Tirei meu 2º grau e fui para Manaus trabalhar, para ajudar meus pais. E eu peguei, através da minha ida, levei 7 irmãos para Manaus. Casei, tive meu primeiro filho e infelizmente ele nasceu com pé congênito. Fizeram uma cirurgia lá que não devia. E uma amiga minha, tia do meu marido, trabalhava aqui em Brasília e estava iniciando o Saracuricheque. Ela pediu para mim vir trazer ele para fazer uma consulta. Cheguei aqui, os médicos falaram que ele tinha muita chance de consertar o pezinho dele, mas só que teria que ter um tratamento de 4 a 5 anos. Eu, nessa época, não tinha condições e eu vim para cá. Ganhei meu filho em 1975 e vim para Brasília em 1977. Quando eu cheguei aqui, a minha vontade era ir embora, porque era muito frio e o clima lá é muito quente, eu estava acostumado com a temperatura de lá, mas em prol do meu filho eu tive que ficar. Ele, na época, teve sucesso, fez o tratamento dele certinho e hoje ele está aí com a família dele e eu continuo com a minha aqui também. A princípio a gente vinha, ficava em casas de parentes. Meu pai na época tinha parentes em Brasília, né? Até que foi feita a 2ª cirurgia, também não foi muito bem sucedida aqui no SAR e resolveram fazer a 3ª. Viram a necessidade de eu ter que ficar por aqui para fazer o acompanhamento. Final de semana era a torre de televisão e as feiras, né? Então, antigamente a torre era muito difícil, não é como é hoje, né? A gente tinha que desmontar, o governo não aceitava que ficasse as barracas ali, porque ali era um ponto turístico e tal. Então a gente tinha que montar, toda sexta-feira vinha montar as barracas e domingo tinha que desmontar tudo e levar. E eu fiz parte desse processo, né? Lá pelos meus 8, 9 anos. Cheguei em 77, meu marido faleceu em 1982. As coisas muito difíceis, né? Aí foi quando eu, em 1984, trabalhava na Câmara dos Deputados. Um deputado do Pará conseguiu esse espaço que eu tenho aqui na torre. Eu inaugurei em 1984 e estou até hoje. E através desse espaço é que eu consegui formar meus 3 filhos. Um nasceu lá e 2 aqui. E ainda mandei buscar 5 irmãos que estão todos bem aqui, graças a Deus. Meu nome é Eduardo, eu sou do Rio, mas moro no Vitória, Espírito Santo.
e vim aqui para um momento muito especial, 90 anos da minha tia. Então estão com meus primos, a minha irmã, e tivemos a oportunidade de vir aqui nesse lugar fantástico. Foi uma sorte, uma colega de universidade, da década ainda de 70, olha só, paraense, convidou para ir para casa com os amigos. Comi e isso entrou na memória e não saiu nunca mais. Uma das melhores comidas, se não a melhor comida que eu já tinha experimentado. O pato no tucupi, para mim, ele é especial pela raridade de acontecer na minha vida. Então eu não posso perder a oportunidade de vir a Brasília, sentar aqui, comer e degustar esse prato. O pato e o tacacá é um produto que faz com que eu venda os outros produtos. Tem que ter do começo ao fim, se não tiver, não tenho como vender. O pato, tempera ele de um dia para o outro, assa ele, aí depois coloca no tucupi, é uma seiva extraída da mandioca, e aí leva uma erva que se chama jambu, que dá uma dormência na língua, é afrodisíaca, e acompanha o arroz e o molho de pimenta. Eu vendo uma média de uns 50 a 60 pratos por final de semana. O tacacá é o mesmo produto do pato. O tucupi é extraído da mandioca, leva também uma erva que se chama jambu e leva uma goma que é do polvilho da mandioca e camarão seco. Esse também é o segundo carro-chefe. Os meus produtos vêm tudo de Belém. Pago o frete, vem de avião e a carne de caranguejo vem, ele só a carne e eu tenho que fazer os preparos. E aí leva pimentinha, cebola e acompanha uma farofinha e ele joga também um limão para dar gosto na carne de caranguejo. O açaí vem de Belém, direto para mim. Nós vendemos puro, tem uma saída muito grande e agora está no auge mesmo. Tem que ter o açaí direto também. O açaí é feito doce e salgado, né, lá no Pará. Com açúcar e a farinha, tapioca ou então com peixe frito, carne de charque. Eu conheci a Varlene em mais ou menos em 1986, aqui na torre de televisão. Era o andar lá em cima. E assim começou a amizade, tivemos muitas coisas juntos, meus pais eram vivos, gostavam muito de frequentar aqui todo final de semana. Eles estavam aqui para comer, tanto tacacá como pato no tucupi e também o açaí. Para mim, a Varlene é a melhor comida paraense que existe em Brasília. Não tem igual. Maravilhosa, desde o tacacá ao pato no tucupi, a maniçoba, todas as comidas paraenses são maravilhosas. É um sentimento de muito orgulho, né? Porque minha mãe, a dona Varlene, ela, assim, foi uma guerreira, né? Porque só quem tá no meio sabe o tanto que é difícil, né? Hoje somos 3 irmãos, todos formados. Ela trouxe a família, tirou uma parte dela para ajudar os irmãos, para ajudar os parentes. Parece que ela já estava predestinada a ter, assim, o destino dela aqui mesmo, sabe? E por conta disso tudo, hoje eu paro assim para analisar, eu posso até dizer viajar um pouco, né? Parece que já estava escrito mesmo, né? Foi aqui que eu tive meu ganha-pão da minha família também. Eu nasci em Independência, Ceará. Vivi lá até os meus 14 anos. Com 14 anos eu vim embora para cá, para Brasília, aqui para Celândia, trabalhar com meu tio, o fundador do 14 Irmãos, o Francisco Avelino, mais conhecido como Desi. Foi difícil. Cheguei aqui dia 8 de dezembro de 98, chovendo, no frio. Quem vem do Nordeste, do calor, do sol quente, sem blusa de frio, eu encostava perto da chapa para me esquentar, que eu não tinha roupa de frio, eu tinha que dar um jeitinho de esquentar, de pegar um pouquinho de calor, porque eu tava morrendo de frio naquele dia.
Comecei trabalhando com ele, trabalhava meio período, à tarde eu estudava. Prioridade dele, ele, você vai trabalhar comigo, você tem que estudar. Cheguei a concluir o ensino superior em Direito, sou bacharel em Direito, mas tinha que conciliar os estudos com o trabalho. Tentei mais a OAB para cuidar do 14 Irmãos, da continuidade, essa história da família 14 Irmãos. O meu tio, ele sofreu um acidente de carro, houve uma colisão de frente com o ônibus da empresa Guanabara indo para o Ceará e veio a falecer. Antes de ele viajar, ele chegou para mim e falou, meu filho, eu vou fazer essa viagem, mas não deixa acabar não, você vai ficar tomando de conta, você vai cuidar disso aqui. Dia 8 de dezembro, já está 24 anos que estou aqui no 14 Irmãos, dando continuidade a essa história de minha família, dos meus tios e construindo a minha. Eu sou a Maria José, sou a derradeira dos 14. Sou muito grata, né, por fazer parte dessa família, porque também somos pessoas que viemos lá do Ceará. Lá no Ceará o negócio não é fácil, né? E a gente vive aqui. Eu mesmo já tenho mais de 25 anos que eu vivo aqui. Estou aqui. Na realidade, praticamente, a gente começou, eu e meu irmão, né? Muito falado, né? Em todo lugar que a gente vai aí, o pessoal fala muito bem dos 14 Irmãos. É muito gratificante. Todos os dias me dá mais força para levantar e continuar a batalha. Tem dia que não é fácil, tem dia que a gente pensa até em desistir, tá cansado. Mas o comércio, eu acho que eu não consigo mais viver sem o comércio. Tá no sangue já, virou já um propósito de vida da minha família quanto das pessoas que trabalham comigo. Minha mãe, ela trabalhou aqui com a gente há 8 anos. Como meu pai não gostava muito daqui, meu pai gostava mais da roça, aí ela resolveu voltar. Aí agora veio passar uns dias, veio passar uma semana aqui com a gente, já tava de passagem comprada já para voltar. O pessoal me chama, diz, não posso mais trabalhar não. O pessoal é na Via Leste, mas tá com a minha irmã lá, toma de conta. Gosto, também eles gostam, traz o pessoal que precisa também para trabalhar, o pessoal do Nordeste. Eu desejo que tudo continue e meus netos vão estudar e se formarem, com a ajuda dos 14 Irmãos. Tem uma aceitação maravilhosa aqui, meus clientes gostam muito de vir lanchar no 14 Irmãos. Do cachorro quente ao molho na chapa, o x-tudo, até o peito de frango eu faço aqui. O suco, creme, batata frita, fazendo o máximo possível para estar acessível a todos. Desde a pessoa que tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, que ganha mais, àquela pessoa que ganha um salário mínimo. Atendo todos eles igualmente. A minha tia montou na Samambaia, meu primo em Águas Lindas, o meu outro tio e outros primos montaram aqui mesmo na Ceilândia, a minha irmã na Samambaia também. A gente começou trabalhando junto, eles saíram e foram montando para eles também. Ceilândia é um local que acolhe nordestino. Me acolheu como nordestino e outras pessoas que vêm do Nordeste também, ela acolheu de braços abertos. Tenho uma esposa, tenho 5 filhos. A minha mais velha já tem 18 anos. O meu pequenininho tem 4. Eles convivem aqui agora, eu não sei se eles vão um dia assumir meu lugar. Não sei se eles vão querer mesmo dar continuidade à família 14, mas eu acho que algum deles vai assumir o dia no meu lugar. Depois do falecimento do meu pai, eu pensei muito em ir embora, mas eu não me vejo saindo daqui agora não. Vou continuar. Da continuidade é essa saga dessa família, o comércio dessa família, essa é a minha missão.